site confiável com grandes e novos jogos e até mesmo gift cards por ótimos preços e descontos. Você encontra na Nuvem. Link na descrição para conhecer a melhor loja de games do Brasil. Nuvem, parceria oficial com a Game House. A NetEase, muito conhecida por trazer jogos e financiar jogos também, multiplayer, online, seja em jogo mobile, que também tem para PC também, nos surpreendeu com uma novidade muito interessante, na verdade, que é o anúncio de um novo jogo deles, aparentemente single player, Blood Message, é o novo jogo AAA deles, e cara, tá muito bonito. A gente teve um trailer de revelação, na verdade, então a gente não tem muita coisa pra, assim, comentar muito, mas pelos trailers já dá pra gente ter algumas ideias de ambientação, talvez personagens, do que a gente espera também da gameplay. Então, olha, a gente vai ter algumas coisas bem interessantes pra comentar, não é não, Pauleta? Uhum. O jogo vai ser desenvolvido pelo estúdio 24 Entertainment, né, e publicado pela... Pra quem não conhece, né, Marvel Rivals e Naraka, né? Então, Isso aí. cara, o jogo, pelo trailer, promete muita coisa, meu amigo. Promete muita coisa interessante, porque o gráfico tá bonito. Isso aí, vai ser uma nova área pra eles poderem explorar, que é o âmbito de single player. Mas vamos comentar mais sobre isso. Você já sabe, né, pessoal? Depois da vinheta. Bom, o jogo tem muitos cenários interessantes. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode notar nos trailers em si é a ambientação dele, que ele tem uma parada muito... Eu não sei como eu posso falar, mas ele lembra muito de início, Pauleta, um pouquinho de Prince of Persia, né? A questão da estrutura, a vestimenta. Acho que enfim, ele é um estilo assim. Obviamente vamos lembrar também que a NetEase é chinesa, então vai ter algum conto, imagino, envolvendo também isso. Mas o enredo dele, basicamente, vai constar na história de um mensageiro que está em busca de um filho dele durante a revolta de Duan. Então, obviamente, vai ser realmente alguma coisa a ver com a cultura chinesa, eu imagino. Que onde vai ter uma viagem que o nosso protagonista vai ter que ir, assim, de quilômetros, milhares, assim, de distância. E ele vai passar por muitos lugares, vai conhecer vários personagens também. E então, volto e repito que é a questão da ambientação, que vamos ter uma exploração, vai ser uma aventura enorme. A gente vai passar por muitos lugares pra gente cumprir esse objetivo do mensageiro, que vai ser muitas emoções, com certeza, pelo que a gente já pôde ver no trailer. O jogo, pelo que a gente viu lá, né, o jogo vai se retratar na parte leste do centro da Ásia, sabe? Isso. Então, assim, provavelmente é bem cultura chinesa mesmo, vai ser um marco cultural da história chinesa, né, dinastia Tang. Acho que é assim que se fala, porque eu não sou muito... Isso aí. Então, acho que ele vai ficar muito nessa pegada aí. Então, a gente vai ver... até que tu falou, o gráfico tá bonito pra caramba, só pra ressaltar, porque eu dei ênfase ao gráfico, né, muito interessante. E a roupa, como você falou, né, as vestimentas ali, tem muito uma mistura realmente, né, tem um pouquinho ali de chinesa, com árabe ali, então, tipo, tem muita essa pegada aí. É porque parece, né, mas deve ser coisa chinesa mesmo, muito Deve ser coisa chinesa mais, né, porque China é grande pra caramba, né, então deve ter vários pontos ali. Mas é muito interessante. É porque, assim, gente, eu peço desculpa porque eu não sei muito sobre a história da China, né? Peço perdão. Mas chega mais voltado nisso aí. Mas um outro fato interessante, meu amigo Scenic, sabe o que é? A gameplay, cara. No trailer mostrou um pouquinho da gameplay, claro. Aquela gameplay que não tem HUD, né? Então, geralmente, Isso é comum. Gameplays que não tem HUD não são as... Digamos assim, não é uma coisa definitiva, né? Que vai ser do jogo ali. Mas, pelo trailer que foi mostrado, dá a entender que a gameplay vai ser voltada mais com action, né? Mais ação ali. Um pouco de... Deve ter alguns combos ali de golpes ali. Então, parece ser voltado mais nessa área aí, meu amigo. Com certeza. Na verdade, se a gente olhar um pouco mais a fundo, vai ser isso mesmo que você comentou. E, mais do que isso também, a gente também sabe que o jogo vai ter também uma espécie também de parte de furtividade. Vamos ter mecânicas também de sobrevivência. Vamos ter um mundo um espaço grande para explorar. Não é que ele seja mundo aberto. Vamos pegar, por exemplo, o próprio jogo do KOG, que a gente teve recentemente, que também teve mapas assim muito abertos, mas são fases assim. Eu imagino que o jogo também vai ser, mas que vai ter também muita exploração, vai ter muito recurso, vai ter muita coisa pra gente poder olhar e investigar. Então acho que tá nos padrões do jogo assim desse tipo mesmo, de ação mesmo. Eu acho que se encaixa muito bem nesse sentido. E também, já foi confirmado que o jogo vai se passar, claro, vai ser usado como engine Unreal 5. Então,
já não tem como, eu não tenho muita dúvida, né? A gente pode perceber que muitos jogos estão usando essa ferramenta. Eu acredito que agora que a gente já tá completando, eu posso estar errado, pô, mas acho que já estamos completando 1 ano ou 2 anos de Unreal 5. É que o tempo passa tão rápido que eu nem lembro direito quanto que foi anunciado. Mas do jeito que muitos jogos já estão usando essa engine, essa ferramenta, acho que ela já tá começando a ficar um pouquinho mais otimizada e não ter aqueles mesmos problemas, sabe? Que Uhum. toda ferramenta nova que lança às vezes dá algum defeito, que é comum, né, também, claro, porque a pessoa ainda tá pegando a prática da coisa, mas acredito que agora, com o Blood Message de futuros jogos que a gente for ter depois no futuro, já vão fazer bom uso na engine. Então, acho que isso é um ponto bem positivo, Pauleta. E, cara, eu reforço novamente, a gente falando isso. A gente já falou isso muito em Respawn também, com Café e outros jogos assim, Uhum. ainda mais chineses, que os caras estão sabendo fazer jogo. Os caras Verdade, estão cara. botando a mão na massa. Ainda mais a NetEase, que a gente já cansou de falar aqui no início do vídeo, que eles têm foco em jogo multiplayer, Marvel Rivals. Na verdade, o próprio Marvel Rivals é um exemplo que eles têm uma boa equipe técnica no jogo. Principalmente questão artística, questão de gameplay. Uhum. Então, assim, você pode, por exemplo, não gostar muito da gameplay. Claro, isso é de cada um. Não pode gostar muito da gameplay do Marvel Rivals, mas não tem como negar que o jogo ele funciona porque se propõe. E o mesmo pode se dizer do próprio Blood Message. Inclusive, os próprios trechos, os poucos trechos que a gente tem de gameplay, em combate, exploração, parece que tá tudo muito fluido. Eu não duvido que o jogo vai vir com uma qualidade absurda nesse quesito. Não, verdade, né? A gente, infelizmente, a gente não sabe sobre a data do jogo, né? A gente não tem não foi divulgada a data, não tem data ainda, o jogo não tem data. Mas a intenção do jogo é que saia para PC e consoles, né? Provavelmente para Xbox, Com PlayStation e certeza. PC, né? Então, cara, volto a dizer, né? O ênfase que eu dei maior, meu amigo, é o gráfico, né? O gráfico tá muito bonito no trailer. Isso foi bem mostrado também, por exemplo, isso você citou o Kong, né? O Kong, quando ele teve os trailers também, eram bem bonitos. E o jogo entregou a sua beleza, né, de gráfico, né? Eu Com acredito que esse certeza. jogo não vai fazer diferente. Ele vai entregar o gráfico que foi proposto. Claro que vai ter umas coisas mais polidas e etc. Mas eu tô bem curioso, cara. Tô bem curioso como esse jogo vai entregar futuramente, né? Como ele vai ser mostrado futuramente pra todo mundo. Então, a gente fica nessa expectativa. Espero que o jogo mostre, esses anos, mostre mais proposta do jogo, né? Mostre mais gameplays. E é isso, cara. Como o jogo não tem data, né, meu amigo? Então vamos especular que talvez em 2027 nós teremos alguma coisa, ou posso estar enganado, né? Pode ter mais coisas aí, com certeza, né? Estamos ainda no início, como a gente comentou, foi mais um trailer de revelação do que qualquer outra coisa, mas vamos ver. O futuro do jogo parece ser muito, muito bem interessante. É inclusive curioso parar para pensar que muitos dos jogos que está vindo da China, eles têm uma grande referência a respeito pela própria cultura deles, né? Questão Uhum. histórica. A gente já viu isso como o Kong, né? A viagem ao oeste, né? Se não tô enganado, né? Acho que essa é a lenda que foi apresentada lá no Kong. Sim. E a própria dinastia Tang, assim, pesquisando aqui um pouquinho na internet, ela foi um período muito importante para a história e a cultura chinesa. Então, pelo próprio trailer também ver a quantidade de detalhes em questão de textura, vestimenta, a própria narrativa também, que vai ser muito baseado na história desse período. E os caras têm muito conhecimento, eles têm uma questão narrativa muito forte. E eu acho que essa proposta também vai ser muito bem explorada e muito bem representada nesse jogo. Na verdade, cara, se você parar pra pensar, cara, tem poucos jogos com a pegada da cultura chinesa. E não é nada diferente, não é nada mais, nada menos do que o próprio país fazer seus jogos com cultura, né? Eu acho isso Uhum. interessante, cara, porque ter mais cultura chinesa é legal pro conhecimento do público, né? Pro público conhecer mais, né? A gente já viu muitos jogos com a cultura nórdica, cultura japonesa, cultura grega, e aí ter os Uhum. jogos com essa cultura também é bem interessante. E esse jogo traz essa parte mais forte, né? Eu acho até mais forte que o próprio Kong, né? Porque o Kong é um jogo, querendo ou não, Souls-like, digamos assim. Aí já esse jogo não, já é um action, né? De repente ele vai ser muito mais narrativo também, na história ali. Então, pessoas falam que o jogo pode ter um progresso parecido com o Uncharted, por exemplo, né? Que é um jogo muito narrativo. Então,
Eu acho que é E uma muita pegada... ação também, né? Exatamente, eu acho que é uma pegada bem legal aí pra se dar o luxo, né? O luxo de conhecimento, né? Mas e vocês, amigos da Game House? A gente também quer ouvir também a opinião de vocês a respeito desse novo lançamento da NetEase. Novamente, não temos indicação de quando é que o jogo vai sair, mas bem como o Paulo comentou, o jogo deve sair muito provavelmente nas plataformas mais potentes, né? Que a gente tem PlayStation 5, Xbox Series e muito provavelmente também o PC. Então aguardemos as novidades e mais uma vez não deixem de compartilhar com vocês, conosco a opinião de vocês em relação ao jogo, tá bom? No mais, também siga aqui o canal também aqui da Game House, que também trazemos vários tipos de conteúdo. Nossas redes sociais também estão sempre ativas e contamos também com o feedback de vocês hoje e sempre, beleza? Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Um forte abraço, valeu, falou e até mais. Tchau!